Agora você ouve a sua história de vida com Maurício Fusco. Programa não recomendado para menores de 12 anos. Olá pessoal da Rádio Emissora da Barra, muito boa tarde, estamos chegando para mais uma edição, para mais uma apresentação da sua história de vida, aqui pela Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Olha, hoje eu tenho uma história que vai deixar muitas mulheres revoltadas. Não, eu tenho que contar, Guilherme, eu tenho que contar, não tem jeito. Você que está me ouvindo, preste atenção, aumente o volume do rádio, convide mais alguém. A história que eu vou contar hoje vai deixar muitas mulheres, principalmente, revoltadas. Assim como já estou transmitindo a minha história pelo meu canal no YouTube, youtube.com/Maurício Fusco @oficial. Maurício Fusco @oficial, meu canal no YouTube. Você entra lá para você acompanhar e também você aciona o sininho, deixa o seu like e você vai receber todas as nossas histórias. Aliás, você pode deixar o teu comentário, a tua opinião pelo meu canal no YouTube. Você que ainda não acessou, aproveite para acessar o meu canal no YouTube, para você participar com a gente. Tem grandes e lindas histórias que eu conto todos os dias. Conto uma hoje, contarei uma amanhã, só sábado e domingo que não é? Eu não conto histórias. Mas a de hoje vai incendiar, é polêmica. E você que é mulher, você vai se sentir mexida com a história que eu tenho para contar a partir de agora. Meu querido amigo Maurício Fusco, a minha carta vai despertar em muitos de seus ouvintes um sentimento de revolta. Eu vou falar em me comunicar principalmente com as mulheres que estão te ouvindo. Porque aquilo que eu vou dizer e contar na minha história de hoje vai ao desencontro de muitos do que é dito, do que é pregado, do que é falado, principalmente entre as feministas e as mulheres, todas elas empoderadas. Quem hoje vai admitir ser submissa dentro de um casamento. Deixa eu contar, vai. Eu me chamo Rebeca. Esse é o meu nome, Maurício. E desde já eu quero pedir encarecidamente, principalmente às mulheres que estão te ouvindo, um pouco de compreensão com tudo que eu vou contar agora. Você sabe que eu aprendi uma coisa com o passar do tempo, meu amigo. O ser humano acha que nunca irá se submeter a situações X ou Y. Mas quando se está dentro do jogo, as regras mudam. E a cabeça da gente, olha meu amigo, imagina mil coisas. Eu me casei com o Hilário. Ainda muito jovem, Maurício. Os meus pais eram do tipo que filho homem começava a trabalhar muito cedo para juntar alguma coisa, e as mulheres tinham a oportunidade de conquista quando se juntavam um homem trabalhador que coubesse então proporcionar uma vida melhor e que coubesse ali na história da família. Não precisava ser rico não, mas tinha que ter disposição de trabalho e aí já estava mais do que bom. Casamento com amor era bônus, isso vinha sempre em segundo plano. Hoje sei o quanto isso é errado e retrógrado. Não dava para exigir muita coisa de quem nem ao menos concluiu o primário. Quando o Hilário apareceu em casa, eu era apenas uma garota de 15 anos. A vida ainda nem tinha começado e os meus pais determinaram que aquele seria o meu marido e esta era a minha melhor escolha. Quer dizer, a melhor escolha deles. Sabe, parecia até que eu estava grávida.
Eu digo isso, tamanha era a pressa que eles tinham para que eu me casasse naquela velocidade toda. Dizer que eu amava era exagero, Maurício. Mas pela aparência, comecei a gostar dele como uma menina. Como uma menina gosta daquele garoto bonito do colégio. Dizer que o Hilário era feio é mentiroso de minha parte, Maurício. Então eu fui atraída pela beleza. Também uma menina saindo das fraldas, 15 anos. O que uma menina de 15 anos tem na cabeça? Mas na cabeça dos meus pais, era a idade mais do que suficiente para juntar, como dizia minha mãe. Junta teus trapos com teu marido, que é disso aí, você não vai conseguir coisa melhor não, hein? E eu topei isso, Maurício. Mas volta-se no tempo há muitos anos atrás. A realidade era diferente. E o começo, o Hilário me tratava como uma princesa. Quando digo princesa, Maurício, é lógico. Por favor, não coloque na tua cabeça que era um príncipe encantado, em cima de um cavalo branco, que só sabia fazer carinho. Não. Mas era um homem que me tratava bem. Você acredita que o Hilário foi me conquistando dia após dia, com coisas tão pequenas e singelas? O simples fato de voltar para casa e trazer em mãos uma rosa e me dar de presente, entendendo a minha inocência, apesar de logo depois ter me casado, logo em seguida ter engravidado. Ele sabia da minha pouca idade e o quanto da inocência eu ainda carregava. Se eu me casei com 15, ele já contava os seus 23. 8 anos nessa faixa etária é uma baita de uma diferença. E nós fomos muito felizes. Olha, pelo menos até o terceiro filho. Sim, tivemos 3 filhos lindos, cheios de saúde. E foi uma sequência do outro. Eu era do mesmo princípio de Hilário. Já que é para ter filhos, vamos ter tudo de uma vez. Mas deu um trabalhão daqueles, Maurício. 3 crianças correndo dentro de casa para lá e para cá, e você tendo que correr junto, tendo que cuidar de um aqui, de outro ali. Mas eu topei. Assim como eu topei. Sabia quando o Hilário me traiu pela primeira vez. Toda mulher sabe. Sim. Então, vamos lá. A minha história aqui começa a se complicar e a se tornar polêmica. E vocês vão entender no final como tudo acaba. Mas depois do nascimento do terceiro filho, eu descubro a traição do Hilário. Aqui eu digo a você, para quem estiver ouvindo a Rádio Emissora da Barra ou te assistindo pelo YouTube, homem é bicho besta, não sabe trair. Homem quando trai denuncia no olhar. Mulher quando quer sabe fazer as coisas, mas homem é bicho bobo. A essa altura do campeonato, eu já era uma mulher apaixonada pelo Hilário. Entenda, eu não tive outro namorado. Entenda, eu não tive uma outra paixão. Eu não tive uma outra paquera. Eu não tive um outro ninguém. Eu tive só o Hilário. Apresentado pelos meus pais. O Hilário se encantou comigo e eu. A beleza dele me trouxe um pouco de amor. Dizer que era um amor de Romeu e Julieta? Não, é mentiroso. Mas eu já o amava, Maurício. E depois que nasceu o terceiro filho, eu já não era mais a menininha de 15 anos. Não era. Eu agora já era uma jovem senhora. É claro que eu estou dizendo essa expressão, Maurício, de maneira sarcástica. Eu só contava 25 anos. Mas uma jovem senhora que já não tinha o mesmo corpo dos 15 anos, que já não tinha mais a mesma carinha angelical dos 15 anos. Mas eu era uma mulher casada. Eu era uma mulher que sempre acreditei que casamento é uma vez só. Casamento é até que a morte nos separe. E depois do terceiro filho, da mudança de comportamento, tanto minha quanto dele, o Hilário, porque ele também se casou jovem, meu Deus, começaram as traições daquele que era o meu marido. E a essa altura, eu nutria por ele um amor e um sentimento muito grande. Me lembro, peguei no bolso do paletó do Hilário um bilhete, escrito algo do tipo: "A noite contigo foi maravilhosa." Justamente aquela noite que havia antecedido a descoberta do bilhete, era uma noite em que ele inventou uma desculpa qualquer, dizendo que tinha trabalho fora e havia passado aquela noite com uma outra pessoa que não fosse comigo. Eu tinha 2 caminhos: pedir a separação
largar daquele traste, segundo muitas mulheres estão dizendo nesse momento, ou ficar quieta, aceitar e ficar tudo quietinho e discutir. Por quê, Maurício? Por que eu iria discutir? Por que é que eu ia discutir com o Hilário? Se eu dissesse aonde você esteve, ele mentiria. Se eu dissesse de quem é esse bilhete, ele ia dizer alguém colocou aí de maldade. Eu escolhi aceitar a traição sem dizer nada. E vou dizer algo mais. Você não imagina a quantidade de mulheres, Maurício, que te ouve agora e aceitam a traição, quietas, e se sujeitam a isso, porque não têm coragem ou de enfrentar a vida ou recomeçar, ou porque amam demais. Você sabe que existe até um grupo de apoio, mulheres que amam demais, e amar demais também é uma doença. Eu acho que, justo eu, que imaginei não gostar do Hilário, passo a amá-lo mais do que demais. E nesse mais do que demais, as traições foram acontecendo ao longo dos anos. Filhos crescendo, vida prosperando, e as traições seguiam. E eram traições dolorosas, eram traições que doíam, eram traições com meninas muito mais jovens e bonitas. Eu descobria por intermédio de um e outro, eu descobria por intermédio de amigas, eu descobria porque ele também não fazia muita questão de esconder, não. Eu acho que o próprio Hilário havia se arrependido do casamento, mas não tinham coragem de terminar, não. Medo do meu pai, acredito que não. Mas talvez o amor pelos filhos, ele sempre for extremamente apaixonado pelo pai. Maurício, é isso que talvez vá revoltar as tuas ouvintes que estão te ouvindo agora e aqueles que te acompanham no rádio e também na internet diariamente. Permaneci casada com Hilário por 30 anos. Veja, não são 30 dias, 30 semanas, 30 meses, são 30 anos, é uma vida. Desses 30 anos, tivemos 3 filhos, construímos a nossa casa, construímos uma vida a 2, mas desde sempre eu soube que ele me traía. Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir um filme, aliás, um filme que eu recomendo e muito, é muito bacana, chamado A Esposa. É exatamente o meu papel, com diferença de que ela é no filme uma mulher extremamente intelectual, o meu caso não. Eu não sou aquela mulher escritora, mas eu sou aquela mulher que topou e aceitou as traições e fraquezas do marido, em nome da família, Maurício, em nome do amor, em nome da fé. Porque chegou um tempo dentro do casamento onde eu me converto para não enlouquecer, para não ficar doida. Porque qualquer mulher no meu lugar, Maurício, eu teria chutado o pau da barraca e dito, chega, some, paga a pensão dos meus filhos que eu quero recomeçar a vida e desapareça. Eu então sufoquei isso, Maurício. Ao invés de me separar, eu procurei a igreja. Ao invés de me separar, eu fui me aconselhar com o pastor. Ao invés de me separar, eu fui fazer qualquer outra coisa que não fosse brigar com o meu marido. Traições, amante, mais de 15, Maurício, talvez 20, vai. Sabe-se lá quantas vezes Hilário me traiu, mas de todas eu perdoei. Não porque ele me obrigou, não porque a sociedade me forçou, não porque o meu pastor me pediu, porque eu quis perdoá-lo. Eu quis que fosse assim. Então eu vou parar na igreja. Eu me converto desses 30 anos em que permaneci casada com Hilário. Com 15 anos de casada, eu me converti e vou para a igreja. Carrego os meus filhos comigo. Hilário, resistente a qualquer tipo de novidade de fé, não quis me acompanhar. Mas a igreja me fazia muito bem. Eu não espalhava essa história para ninguém. Muito pelo contrário, eu sempre defendi a reputação de um homem ordinário, sim. Desculpe a expressão, mas um homem que faz isso com uma mulher e creia, nesse momento, milhares de suas amigas ouvintes estão me xingando, dizendo, essa Rebeca é uma idiota, é uma trouxa. Mas eu acredito que talvez, se existisse mais trouxas iguais a mim, no mundo de hoje, muitos casamentos seriam salvos. E 1, 2 ou 3 traições seriam perdoadas. Por quê? Do que adianta se separar, em virtude de uma traição e ser infeliz pela vida inteira? Maurício, eu aceitei continuar.
E a fé me ajudou nessa caminhada de continuar. Me ajudou muito. 30 anos. Ele agora está com 54. Quando vem o golpe maior da vida. Ele, Hilário, vítima de um infarto fulminante, enquanto jogava futebol com os amigos de fim de semana. Não, ele não era nenhum desportista, não. Mas era daquele tipo que, nas tardes de sábado, abria mão de qualquer coisa, inclusive de ficar com a família, para sair, beber com os amigos e jogar futebol. Numa dessas peladas, eu estou colocando entre aspas, para que o teu ouvinte entenda, ele sofre um infarto. Sim, ele fumava e fumava muito. Abusava daquela carne cheia de gordura, mas nunca pensou que a vida fosse ceifada aos 54 anos de idade. Fiquei então viúva, Maurício, de um homem ordinário que muito amei. Eu nunca admiti. Para você ter ideia, os meus filhos nunca souberam das puladas de cerca que o pai deu. Os meus filhos nunca souberam de uma amante que o pai teve. Ou melhor, eu mesma, eu nunca indaguei, Hilário, se ele tinha saído com a mulher loira, a morena, de corpo bonito, a secretária, a vizinha, a amiga, ou até mesmo uma prima muito chegada. Nunca, Maurício. Eu nunca indaguei isso. E até sepultar o meu marido, eu mantive essa conduta que eu estou lhe passando. Nem para o meu pai, nem para minha mãe, nem para ninguém. O que eu passei ao lado do Hilário foi comigo, ou melhor, foi com ele pro caixão. E fica comigo no coração, ainda que amargurada, entristecida, nas coisas que eu soube passar e enfrentar sozinha. O tempo passa, meu amigo Maurício, sepultei o meu marido. Dizer para você que eu sofri até morrer, mentira. E dizer para você que eu não sofri, por isso também é mentiroso. Quem é que não sofre por perder alguém com quem você conviveu por 30 anos? Eu sofri sim, mas depois de 2 anos era hora de dar volta por cima. Depois de 2 anos era a hora de dizer, eu preciso recomeçar a minha vida. E foi depois de 2 anos que eu conheci alguém que me trouxe de novo, ou melhor, alguém que de fato me despertou o sentimento mais bonito que pode existir num ser humano, o amor. Eu estou falando do João Alberto. Estou falando de um irmão da igreja. Estou falando de um homem que se divorciou porque havia descoberto a traição da esposa. E que, depois de alguns meses de papo, se declara, dizendo, Rebeca, desculpe, não quero me precipitar, eu não quero parecer que sou algum aproveitador, não. E aproveitando a tua viuvez, mas eu queria me declarar e dizer, eu estou apaixonado por você. Maurício, o João Alberto, justo ele, eu não esperava que ele fosse se declarar assim. Começamos a construir uma espécie de amizade, não colorida, porque não existia o sexo, eu venho de uma outra época. Mas o brilho no olhar, a vontade de ficar perto, aquele pós-culto numa pizzaria onde o bate-papo se estende, isso começou a acontecer sim, muito. Até que os meus 3 filhos, eu disse a eles, não é? Eu disse, preciso dizer uma coisa para vocês. E foi, mãe? Eu vou me casar novamente. Peraí, como é que é, mãe? É isso mesmo. Eu estou viúva há 2 anos, eu conheci uma pessoa na igreja. O João é uma pessoa incrível. Ele é um homem divorciado também, livre, desimpedido também, e com ele eu vou me casar. De jeito nenhum, mãe. Mas como de jeito nenhum?
De jeito nenhum. Homem divorciado... Ô mãe, separou de uma, vai separar da segunda, hein? Coisa boa não é. Ah, você tá muito errado, meu filho. Aliás, quem traiu dentro do casamento foi a esposa e não ele. Por isso, ele tem, inclusive, autoridade bíblica para se separar. Mãe, fiel foi meu pai. Aí, Maurício, veio o conflito. Mãe, fiel foi o meu pai que por 30 anos se manteve fiel com você. E você mesmo disse que a conduta do meu pai foi ilibada até que ele desceu à sepultura. Ele foi fiel até que a morte separasse vocês. Maurício, eu fiquei quieta. Preferia ficar quieta, Maurício. Imagine você que eu estou completamente apaixonada por um homem. Eu que conto 50 anos perto disso. Apaixonado por um homem que pode me oferecer no mínimo mais 30 anos de felicidade. E tenho sido impedida pelos 3 filhos. Aliás, diga-se de passagem, Maurício, os 3, que coisa, não é? Muito mal sucedidos em suas relações. 2 deles ainda moram comigo e um está à beira da separação. Me impedem de se relacionar com esse homem, que é maravilhoso e tem tudo para me fazer feliz. Porque acreditam, primeiro, contra o ciúme. Segundo, nem imagina a história por trás disso tudo. Quando Hilário, o pai deles, me traiu a vida toda e eu preferi ficar quieta. Mantive a conduta do meu falecido marido intacta. Jamais permiti que os meus filhos soubessem de uma traição dele. Nunca, nunca permiti. E é isso que me faz te escrever, Maurício. O que eu faço? O que as tuas amigas que estão te ouvindo pelo rádio, pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, o que fariam? Agora que eu tenho oportunidade de ser feliz, eu não tenho coragem de dizer para os 3 filhos de Hilário que ele foi um tremendo cafajeste durante a vida toda. Eu não tenho esse direito porque ele está morto e não está aqui para se defender, Maurício. Mas o que passou, passou. Quem topou e aceitou ter um homem adúltero foi eu e não eles. Será que eu vou ter que me anular de novo da felicidade agora com alguém que deseja me assumir, se casar comigo e me fazer feliz para manter ainda a conduta de um homem que não valeu nada? Sou Rebeca, tua ouvinte, Maurício. Te escrevo da cidade de Bariri e fico à espera de uma opinião. Não de alguém que queira me crucificar, não. Mas de alguém que me deseje estender a mão. O que as tuas ouvintes fariam no meu lugar? Olha, gente, que história, hein? Que história é esta da nossa ouvinte, a Rebeca. Então, para você participar, para você dar a sua opinião, deixar a sua opinião, para nossa amiga Rebeca, você pode participar através do WhatsApp. É o 14 é o DDD 998 23 46 26 e você participa deixando a sua opinião que eu vou ler já já no ar para você aqui na Rádio Emissora da Barra. Ou se você preferir, lá no meu canal no YouTube, youtube.com/Maurício Fusco @oficial. Você deixa a sua opinião e nós vamos enviar a sua opinião para nossa ouvinte, a Rebeca. O que você acha que a Rebeca deve fazer? Deve contar toda a história para os filhos? Contar que o pai foi um canalha e agora ela quer ser feliz? Ou Rebeca não se casa e fica na dela com os filhos? Eu vou tocar uma música e na sequência eu volto com a opinião de todos vocês. Fique comigo, não saia daí não, daqui a pouco eu volto. Até já, volta comigo. A sua história de vida. A emoção está no ar. De segunda a sexta, às 15 horas. A noite passa devagar, estou aqui deitado só. No tic-tac do relógio, me aqueço com o seu lençol. Volume 11. Gostaria de saber onde você está. Hoje à noite você não vai acabar sozinha. Amor, eu sempre estive sozinha.
força tocar seus lábios, beijar, amar você. Não sabe o quanto eu esperei dormir com você hoje à noite. Mas o segredo ainda está comigo. O meu amor por você é demais. Calcinha Preta, volume 11. Não sabe o quanto eu esperei dormir com você hoje à noite. Te amo. De segunda a sexta-feira, na Rádio Emissora da Barra, o primeiro amor da cidade. Você ouve a sua história de vida, com Maurício Fusco. Olha, gente, que história, né? Que história complicada esta nossa ouvinte, a Rebeca. A Rebeca pede uma opinião e eu gostaria que vocês participassem. E eu estou agora com as opiniões do WhatsApp do 14998 234626. A Adriana, aqui da Coab de Barra Bonita, diz assim: Maurício, boa tarde. Olha, se eu fosse a Rebeca, eu não ligava para o filho, não. Ela já cuidou do filho, já criou os filhos, então agora ela tem que ser feliz. Não tem que dar satisfação para os filhos, não. Tá certo, amiga? Muito obrigado pela sua participação. A Lúcia Honorato, de Barra Bonita, do Jardim Nova Barra, diz assim: Maurício, boa tarde. Eu acho que ela tem que seguir o caminho dela. Não se preocupe. Não dê explicação para os seus filhos, não. Vá ser feliz, minha amiga. Tá certo, muito obrigado pela sua participação. Agora, o Carlos Donizete Jazim, ele é da cidade de Jaú, ele diz assim: Maurício, boa tarde, estou te acompanhando pela internet. Olha, com relação à história de hoje, eu acho que essa ouvinte tem que ser feliz, não tem que dar satisfação aos filhos, não. Vai ser feliz, vai viver a vida e deixa os filhos para lá. Tá certo, amigo? Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado aí ao pessoal de Jaú, né? Obrigado pela audiência de vocês aqui com a Rádio Emissora da Barra, com a sua história de vida. Mais uma participação, a Elaine Medeiros, ela é de Garaçu do Tietê, da Secap, diz assim: Maurício, boa tarde.
Olha, minha amiga, vai viver sua vida. Não dê satisfação pros seus filhos, não. Deixe seus filhos para lá. Você tem que ser feliz. Tá certo, amiga. Obrigado pela sua participação. Mais uma de Garaçu Tietê, Jardim Vila Nossa Senhora Aparecida. O Ailton Donizete e a Silvana. Oi, Maurício, boa tarde. Eu e meu marido estamos te ouvindo e eu gostaria de opinar. A minha opinião é a seguinte: conte para os seus filhos a verdade e depois fale para eles que vocês vão ser felizes. Conte para os seus filhos o tremendo canalha que era o pai deles e vai ser feliz, minha amiga. Tá certo, querida. Muito obrigado pela sua participação. Você e seu marido, obrigado pela audiência de vocês. Mais uma participação. Edilene Jardim Nova Barra diz assim: Maurício, boa tarde. Olha, minha amiga, eu acho que você deveria seguir a opinião dos seus filhos e ficar só com os seus filhos, porque senão você vai cair em outra furada. Tá certo, amiga? Muito obrigado pela sua participação. A Paula Donizete Mantovani, ela é da Coab de Barra Bonita. Maurício, boa tarde. Minha amiga, vai ser feliz, não dê satisfação da sua vida para ninguém, muito menos para os teus filhos. Vai viver sua vida, uma vez que o teu marido só judiou de você, só fez você sofrer. Tá certo, amiga? Muito obrigado pela sua participação, tá bom? A última participação vem de Garaçu Tietê, dos altos da cidade, Vila Leuzina. Maurício, boa tarde. Meu nome é Vanessa, te acompanho pela Rádio Emissora da Barra. Olha, Maurício, eu não conhecia esse programa. Conheci semana passada, estava na casa da minha avó e minha avó ouve você todos os dias. Mande um alô para ela. A minha avó é a Rosalina de Moraes. Oi, dona Rosalina, muito obrigado pela audiência da senhora, muito obrigado pela grande audiência da senhora, tá bom? E ela diz assim, a neta dela que mandou o comentário, que diz assim: minha amiga, vai ser feliz, não dê satisfação para os seus filhos, não. Você cuidou dele, criou eles até agora, vai ser feliz, ou então conte para eles o canalha que era o pai deles com você. Tá certo, minha amiga? Muito obrigado pela sua participação. Esta foi a sua história de vida de hoje. A gente volta amanhã, a partir das 3 horas da tarde, com mais uma grande história para você, aqui na sua história de vida. Gente, forte abraço, fique bem. Deus é contigo e família. Até amanhã, pessoal. Querendo Deus. Você acabou de ouvir a sua história de vida com o Maurício Fusco.